A gente tá meio tecnológico agora, né? Os gorião acham que é uma mosca, o papo esse aqui acho que... Mas glória a Deus. Meus irmãos, quero te dizer que Deus está aqui neste lugar, viu? O Espírito Santo já se move entre nós. Eu peço que você feche os seus olhos neste momento. A palavra do Senhor vai dizer lá em Lamentações, capítulo de número 3. Todavia lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, meus irmãos? Hoje pela manhã nós estávamos aqui num tempo de adoração e comunhão, orando, buscando a face do Senhor. E um pouquinho antes, tem alguém que faz parte do MAF aqui? Ninguém faz parte do MAF? Eu conheço alguns irmãos que fazem. É o Ministério Apostólico Fitness aqui. Tem um pessoal se aventurando nas academias da vida aí, caminhando, malhando. E glória a Deus por tudo isso, amém? Você também pode entrar no MAF aí, Ministério Apostólico Fitness, para 2026 você lançar aquele projeto maromba e pedir para o apóstolo aumentar aquela porta ali para você entrar. Se entrar 2 irmãos ali meio forte, já não consegue entrar, né, pai? Amém, meus irmãos? É muita tecnologia esse aqui, ó. E como eu estava dizendo, eu estava ali hoje cedo, fui fazer uma corrida aqui no Bela Laguna, lá em cima. E aí eu coloquei o fone, comecei a correr ali, deixei a moto, deixei minhas coisas ali. E já estava falando com o Senhor ali em pensamento, sabe? Carol e Bruno. E é tão gostoso você ter a liberdade de você sentir a presença de Deus em qualquer lugar que você estiver. E eu comecei a correr ali, eu comecei a falar com o Senhor para que Deus venha a manifestar a tua glória, para que eu viesse sentir a presença dEle aqui neste lugar. E aí, terminando aquela sessão ali de corrida, eu vim para cá para a gente ter o tempo nosso de oração. E aí cheguei aqui, já tinha alguns irmãos orando, adorando o nome do Senhor. Aí eu sentei ali onde o Isaac está, comecei a orar, comecei a louvar, comecei a engrandecer a Deus. Dei um tempinho, eu me levantei e fiquei mais ou menos aonde a Thaís fica, ali no fundo, ali o pessoal da intercessão. E quando eu estava sentado ali ajoelhado ali pedindo para que Deus viesse se manifestar, eu levantei e fui ali para o fundo. Irmãos, eu senti como se fosse uma pessoa passando do meu lado. Uma pessoa, uma luz resplandecente de glória, passou por mim assim, eu assustei, eu achei que tinha alguém atrás de mim. Eu olhei para o lado, estava meu pai aqui, estava alguns outros irmãos aqui, eu falei, é o Senhor que está aqui neste lugar. Porque um tempo antes eu comecei a orar pedindo para que os anjos do Senhor viessem a estar neste lugar. Um tempinho antes eu me ajoelhei ali e pedi para que o Senhor viesse manifestar a glória dEle com grande poder nesta noite. Então eu comecei a chorar ali no fundo. Eu comecei a chorar porque a presença de Deus foi tão forte, foi tão real, que me tomou em choro, que me tomou ali de uma forma que eu não consegui parar de chorar e conter minhas lágrimas. E essa mesma presença que eu senti de manhã, ela está aqui nesta noite, meus irmãos. Ela está aqui nesta noite. Por que eu li agora Lamentações capítulo 3, versículo 22 em diante? Porque não importa aquilo que você fez ontem, não importa aquilo que você fez segunda-feira, novas são as misericórdias do Senhor sobre a tua vida, e ela se renova todos os dias. Se o inimigo vem colocando acusação, se o inimigo vem colocando algo na sua mente, falando que você não pode, que você é um derrotado, que você não tem capacidade, o Senhor vem se levantando um novo dia sobre a tua vida, sobre a tua história, e Ele vem falando, você pode, você é capaz, tudo você pode em Cristo Jesus.
Então, se o inimigo vem com acusações na tua mente, meu irmão, entrega tudo nos pés do Senhor, porque eu tenho a certeza e a convicção que Ele deu um novo dia para que nós possamos adorá-lo na beleza da santidade dEle. E não há acusação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma chuva abençoada nós tivemos agora, vindo para a casa do Senhor. Não esperávamos. A Carla saiu correndo para catar as roupas que estavam lá naquele varalzinho dela de chão. Quase molhou tudo, hein? E a chuva de verão é assim, a gente não está esperando, mas ela vem, quando ela vem ela molha tudo. E louvado seja o Senhor por isso. A gente estava esperando o Uber ali, porque de moto não ia dar para ver. E aí o Uber passou direto, não parou, a gente ficou lá se molhando, vamos entrar para dentro, vou pedir outro, né? Aí eu falei assim, a prova do crente já começa cedo, né? Mas não é por causa disso que a gente não vai vir e deixar de adorar o nome do Senhor Jesus. E aqui nós estamos para adorar o nome do Senhor. Você pode dar um aplauso por isso? Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia junto comigo em Provérbios, capítulo de número 16. Aleluia. Versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer vários planos, mas a resposta certa vem dos lábios do... Vamos lá, pessoal. O coração do homem pode fazer vários planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Agora vai lá para Provérbios 21, 30. Diz assim: não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor ao Senhor. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Em algumas outras traduções vai falar que a vitória depende do Senhor. Fecha a tua Bíblia, deixa ela fechadinha aí, fecha os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos, bendizemos o Teu santo nome. Tu és fiel em nossa vida. Mesmo, ó Pai, muitas das vezes nós sermos infiéis para contigo, o Senhor, ó Pai, não muda, o Senhor permanece fiel. E nós queremos colocar o nosso coração ansioso diante de Ti agora. Queremos colocar, ó Pai querido, as angústias, ó Pai querido, as depressões, as crises, ó Pai, que nós temos interna. Pedimos, ó Pai, que elas sejam silenciadas agora, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Senhor, Tu tens a total liberdade aqui, ó Pai. Liberdade essa, ó Pai, para curar, para restaurar, para sarar, Pai, para fazer sinais, prodígios, maravilhas. Espírito Santo de Deus, aqui, ó Pai querido, o Senhor é o único que é digno de ser adorado. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite. Viemos aqui para Te adorar, para louvar o Teu santo nome. E nós rendemos a Ti, ó Pai, aleluia. Rendemos a Ti, ó Pai querido, de coração, ó Pai, em sinceridade, o nosso quebrantamento no Teu altar, ó Pai. Que esta não seja, ó Pai, uma noite qualquer ou mais uma noite, mas que saiamos daqui, ó Pai, impactados pelo poder da glória que há em Cristo Jesus. Que a Tua palavra, ó Pai, viva e eficaz, ó Pai, como uma espada de dois gumes, ó Pai, afiada que ela é, venha, ó Pai, penetrar, ó Pai querido, no coração, ó Pai querido, daquele que está, ó Pai, com o coração endurecido aqui nesta noite, ó Pai, e que nós possamos dar testemunho, ó Pai querido, do Deus que, ó Pai, nós servimos em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Vivendo na dependência de Deus. Até
na quinta, até na quinta ou na sexta-feira, o Senhor estava em silêncio. E logo quando meu pai disse que eu teria a oportunidade, eu vim clamando, vim buscando, como muitas das vezes eu faço, orando, e Deus em silêncio. Eu falava, meu Deus, faz muito tempo que eu não sentia isso da parte de Deus. E aí eu estava no meu trabalho, na sexta-feira, e aí eu vi acho que o irmão Santiago mandou um louvor do nosso irmão Lázaro, que já está no Senhor. E aquele louvor, meus irmãos, eu estava entre uma entrega e outra, um trabalho e outro ali. Aí eu peguei e fui tomar uma água na cozinha, vi aquela mensagem, falei, vou abrir aqui rapidinho, né? Que a farmacêutica não está aqui, ela não vai ver. Aí eu vi, era um áudio, né? Falei, vou ver esse mistério aqui, né? Coloquei aquele áudio ali, coloquei baixinho. A hora que eu vi a voz do irmão Lázaro, eu já me arrepiei tudinho. E aí eu fui lá no banheiro para terminar de ouvir aquela canção, aquele louvor. E eu coloquei, aumentei um pouquinho o volume. E aquele louvor estava falando de um homem. Aquele louvor estava falando de uma pessoa que em outra hora se encontrava numa situação vulnerável. Esse louvor estava falando de um homem que se encontrava já às margens ali da morte. Esse louvor estava falando de um homem que estava praticamente entregue no mundo das drogas, na perdição, sem esperança. Mas aí um certo homem, Jesus Cristo, o encontrou, o levantou, estendeu as mãos para ele e colocou ele de pé e fez nova todas as coisas na vida dele. Aí o Espírito Santo disse, é isso que eu quero que você ministra no domingo. Eu estava até agora em silêncio porque quem sabe você iria ministrar aquilo que você quer, quem sabe você iria pregar o seu achismo, quem sabe você iria colocar coisas que você não era para colocar, mas eu estava em silêncio até agora porque eu já estava trabalhando, eu já estava fazendo, eu já estava movendo e você não estava vendo. Meus irmãos, nós não somos nada, nós não temos nada, você nem sabe se a hora que você sair daqui você vai chegar bem ou vivo na tua casa. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Aprenda isso, você depende de Deus, não depende da tua casa, não depende do teu trabalho, não depende do teu salário, não depende da sua esposa, do seu esposo, você é dependente de Deus. Se não for Deus na nossa vida, nada nós somos, nada nós temos, nada nós podemos. Se não for o Espírito Santo, nós não temos nem o fôlego de vida daqui a 3 segundos. Se não for a vontade de Deus, nós não temos nem o ar que enche os nossos pulmões daqui a 5 segundos. Então tudo vem do Senhor. Quem é você? Aleluia. Para se autopromover, para se auto-achar, para se auto-colocar, para se auto-entrar em algum lugar, em alguma coisa. Se tudo é o Senhor que abre a porta, que fecha a porta, que coloca a escada, que tira a escada, que faz você descer, que faz você subir, é o Senhor. Aleluia. Tudo depende dEle. Todas as circunstâncias dependem do Senhor. Nas mãos dEle nós somos como um grão de areia. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele conhece cada um de nós pelo nome, assim como Ele chama as estrelas, e cada uma delas se apresenta diante a Ele. Olha o tamanho do ser humano, e ainda nós achamos que somos alguma coisa, achamos que temos alguma coisa. Meu irmão, nós temos Cristo, e isso é tudo. Sem Cristo você não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo de Deus você não pode fazer nada. Se Deus não permitir as coisas na sua vida, nada vai dar certo. Nós somos dependentes do Senhor, e nós temos que levar uma vida sendo dependente de Deus, porque a dependência em Deus, ela nos faz repensar coisas
E viver na dependência de Deus não é fácil, é difícil. Porque a nossa geração, nós queremos ser a geração do imediatista, tudo para hoje. Se a gente vai em algum lugar, a gente pede um lanche e em 5 minutos está pronto. Esses dias nós fomos no Picadinho ali, e eu já quero profetizar que alguém vai me levar lá para comer aquele chifonion lá. Meu Deus, é forte mistério aí. Ninguém recebeu aí, ó, tô fraco, né? É aquilo que você falou na sexta-feira, pastor Jean, o profeta não é honrado na sua terra, mas deixa. E aí eu achei incrível, porque ali é muito rápido. Nós pedimos um lanche, já demorou acho que nem 10 minutos, já chegou o meu, depois chegou o da Carla, chegou errado, veio o outro dela mais rápido ainda. Eu falei, eita glória, vou pagar só um, os dois não. E nós somos essa geração, a geração que quer tudo para hoje. Em outras igrejas tem, mas aqui não tem. O crente micro-ondas, Renan, que coloca lá nas mãos de Deus e em 3 minutos já tira. Que entrega tudo desesperadamente no altar do Senhor, mas daqui 2 minutos já tira. Fica naquela brincadeira de Deus, coloca, tira, pega, põe. Deus não é brincadeira, meu irmão. Se você colocar alguma promessa nas mãos do Senhor, ser fiel e firme para cumprir. Porque as coisas vão apertar, vão ficar difíceis. Ou a geração que tem para ser geração micro-ondas, aquele crente micro-ondas é essa nossa. De querer achar que tudo tem que ser para agora, e aí nós ficamos bravos com a igreja, ficamos bravos com o apóstolo, ficamos bravos com o pastor, não obedecemos mais. Se Deus não fizer, eu não vou mais para o culto. Se Deus não fizer, eu não vou mais louvar. Se Deus não fizer, eu não vou mais adorar. Mas o que Deus tem a ver com isso, meus irmãos? Meu Deus! Deus não tem nada a ver. O tempo de Deus, nós aprendemos aqui domingo passado, é diferente do nosso. E Ele faz a questão de trabalhar no tempo dEle, para que nosso tempo seja um processo, para que nós aprendamos a confiar em Deus e depositar toda a nossa esperança verdadeiramente nele. Porque quem sabe a minha esperança está na minha conta, que está lá, que eu vou receber daqui a alguns dias. Quem sabe a sua dependência hoje, quem sabe está na tua casa, no conforto do teu lar. Quem sabe a sua dependência, a sua esperança está no teu patrão. Mas deixa eu te dizer, a sua dependência vem do Senhor, vem de Deus. E viver na dependência do Senhor, viver na dependência do Senhor, é viver na dependência de que Ele vai agir, mesmo nós estamos ali muitas das vezes no chão caído. É ter a certeza e a convicção de que não é no meu tempo, mas é no tempo dEle. Há um tempo de preparação entre a promessa e o cumprimento da promessa. Não é, quem sabe, no estralar de dedos. Quem sabe, por vezes, para uma pessoa é rápido. Quem sabe você olha e fala assim, nossa, aquele irmão entrou aqui esses dias no ministério. Mas o irmão entrou ali no ministério, tá, olha como é que ele está agora. Olha o que Deus vem fazendo na vida dele. Meu irmão, você não sabe o que ele está passando. Você não sabe o que ela está enfrentando. Você não imagina as lutas, os levantes que tem se levantado na vida dele ou na vida dela. Nós não somos iguais. Cada um tem sua montanha para subir. Cada um tem sua corrida para correr. Você não pode se comparar com outra pessoa, com outro irmão. Cada um tem seu desígnio dado por Deus. Só que a dependência em Cristo Jesus, ela é a mesma. Ela é a mesma. E viver na dependência de Deus não é apenas uma declaração verbal que muitas das vezes no calor da emoção fazemos. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Porque muitas das vezes no calor da emoção você solta alguma coisa, você fala, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te desejo. Você canta com os seus lábios, Senhor, um novo dia, uma nova fase, uma nova vida, eu te adoro. Mas e amanhã, e depois do culto? E quando isso acabar? E quando isso aqui passar? E quando as portas da igreja fechar e você chegar lá fora, o que você vai fazer se o calo apertar? Você vai pegar da mão de Deus o controle novamente e vai colocar sobre os teus domínios
e vai agir segundo a tua vontade, segundo os teus princípios, sendo que você tem o maior dos princípios na tua mão, e muitos deles você vai ver que não foram homens, foi Deus agindo na vida dos homens. Aleluia. Aleluia. Pode dar glória a Deus, irmãos. Então uma dependência verbal é fácil, porque quando eu dependo verbalmente, é fácil só falar. Mas muitas das vezes, as atitudes, elas não condizem somente com fala. Nós temos que agir. O que é a oração? É você orar e ficar parado? É você orar e desistir? É você orar e aquilo que você está orando, como foi dito aqui no domingo passado, não acontecer em uma semana, não acontecer em 2, não acontecer em 1 ano, em 2 anos, em 3, e você vai largar a mão, vai desistir, vai pegar aquele projeto, vai amassar, vai colocar na gaveta, vai fechar a porta. É confiar. É confiar. Aleluia. Porque se Deus ele fizer na nossa vida, Ele vai continuar sendo Deus. E queridão, se Ele não fizer, quem somos nós? O nosso papel é ficar do lado da porta, batendo cada vez mais forte ainda. É continuar adorando, é aumentar a nossa intensidade, é colocar mais lenha, colocar mais paixão, mais fogo naquilo que nós fazemos para o Senhor. Nós não estamos prontos para depender do Senhor. Nós não estamos prontos para depender do Senhor. Sabe por quê? Porque depender do Senhor requer prática. Nós temos que nos reorganizar nossas prioridades, renovando os nossos compromissos, sendo fiel nas pequenas coisas, mostrando que nós reconhecemos Deus como fonte de tudo e tudo que somos. E viver na dependência do Senhor é reconhecer que Ele é a fonte de toda a vida, de toda a inteligência, de toda a provisão, de toda a provisão, e submeter ao controle pessoal da sua vontade. Você nem sabia que iria cair essa chuva agora antes do culto, porque o homem ele entende de previsão, mas o Senhor ele entende de provisão. E mesmo assim a previsão dos homens ela é falha. Quantas das vezes eu já levei a capa na mochila e não choveu? Oh raiva! Que daí leva marmita, leva capa, leva fone, leva isso, leva carregador, leva um monte de coisa, entrega tudo e não choveu, porque a previsão do homem ela é falha. A previsão do homem ela é enganosa. Quantas e quantas vezes você já viu essa história aqui? O médico deu 3 dias de vida. Rapaz, olha eu hoje aqui, bonito, cheiroso, bem vestido. Quantas das vezes você já ouviu isso aqui? Não, o médico falou que já pode chamar os familiares e resolver aí a questão do funeral, a questão do velório, porque não vai ter jeito. Meu irmão, quem dá jeito é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Você não se alegra com isso? Então, percebe que é mais do que viver na verbalização? Porque a fé, ela nos proporciona algo. Ela nos proporciona agir em meio a circunstâncias adversas. E quando eu tenho uma circunstância adversa, muitas das vezes eu quero retroceder, eu quero recuar, porque muitas das vezes eu não enfrentei aquilo, ou aquilo eu tenho medo, aquilo que eu não tenho acesso, aquilo que muitas das vezes alguma pessoa chega para você e fala que é difícil, que é complicado, que você não vai conseguir. E aí você pega, e quando você está sozinho, você fala: eu acho que eu não vou conseguir mesmo, eu acho que não vai dar certo. Levanta a tua mão direita. Eu profetizo que você vai se cercar de pessoas que vão falar do reino, que vão te encher de fé, que vão te encher de encorajamento, que vão te encher de vivificação, que vão te encher de santificação. Pessoas que correndo vão para o reino dos céus, procurando a resposta em Deus, e não a resposta em governo, e não a resposta em família, e não a resposta em A, não a resposta em B, mas pessoas que te ajudarão e te levarão ao nível espiritual da sua caminhada. Amém. Aleluia.
Porque não adianta você ter uma fé prática se você está do lado de pessoas que só andam em pessimismo. Quando nós andamos com pessoas que só andam a cabeça baixa, pessimismo é até ruim de contar, né? Algumas coisas, alguns sonhos, alguns projetos, algumas coisas, porque eu falo isso porque eu já fui assim. A Carla, por muito tempo, ela sonha, ela fala algumas coisas, a primeira coisa que saía da minha boca era não. Não, não. O Espírito Santo foi trabalhando, acho que de tanto ela orar, o Espírito Santo foi trabalhando em mim. Hoje eu não falo assim também, falo talvez, né? Aleluia. Então viver na dependência de Deus é ter uma fé, só que uma fé prática, irmãos. Porque no calor da emoção e do momento é tão bom você vir aqui e falar: apóstolo, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero dançar, eu quero fazer, eu quero apóstolo, eu quero pastor Jean, eu quero Amanda, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Só que na terça-feira no ensaio, cadê você? Meu Deus! E no domingo de manhã na oração, o calor do momento já passou, e aí cadê você? A cama é tão gostoso, né, de ficar. A fé verbal é sensacional, irmãos. Porque no calor do momento, uma hora a gente ama Jesus incondicionalmente. No outro dia a gente não quer nem saber mais dele. A gente troca ele por qualquer outra coisa que passa na nossa tela do Instagram. Agora, a fé prática levaram pessoas a fazer coisas sobrenaturais em Cristo Jesus. Sabe por que eu falei que a gente não está preparado para ser dependente de Deus? Se alguém aqui hoje, se o próprio Deus, presta atenção aqui, se o próprio Deus descer aqui neste lugar e falar para você: sai da tua terra, da casa do teu pai e vai para um lugar, qual que seria a sua resposta? Senhor, mas eu trabalho, mas eu tenho que trabalhar. Irmãos, qual que seria a sua resposta? Se você escutasse nítido a voz de Deus e Deus falasse com você assim: ei filho, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Qual seria a sua resposta perante Deus? Será que você estaria preparado a tirar as capas, a se despojar? Isso aqui é muito forte, porque será que você estaria preparado para reorganizar toda uma rota, todo um objetivo, toda uma estratégia? Porque, meus irmãos, viver para Cristo, viver para o Evangelho é perca. Se eu perco tudo, então eu estou ganhando. Porque não é só de cantar. Cantar é muito bacana, é muito legal, mas é viver aquilo que nós cantamos aqui todos os dias. É se tornar a canção que nós entoamos aqui todos os domingos. Porque se Cristo Jesus chegar diante de ti agora: ei filho, eu tenho um novo plano, uma nova estratégia, e eu vou precisar de você, eu posso contar contigo? Sai agora da tua casa, sai do meio da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar e vou te enviar para lá. Você não, Senhor. Amanhã eu tenho que trabalhar, eu pulo 5h30, tenho que levar meus filhos no colégio, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Porque Abraão não pensou duas vezes. Ele saiu. Mas Senhor, para onde que eu vou? Qual é o lugar que o Senhor vai me levar? O que eu vou fazer nesse lugar? O que eu vou falar? O que eu vou... Ele não perguntou nada disso. Ele apenas foi. Confie na voz que você está vindo aqui ouvir todos os domingos. Aleluia! Não. Confie na voz de Deus, irmãos. Isso não é coisa da tua cabeça, não é coisa da tua imaginação. Ei, é o próprio Espírito Santo falando para você: ei, que eu vou fazer coisas novas na tua vida, no teu ministério. Prepare-se, porque eu estou movendo as águas. Você ainda não está vendo, mas já está sentindo no teu espírito. Apenas comece, apenas vá, porque eu sou contigo. Porque muitas das vezes a gente para e pensa assim: meu Deus,
Eu devo estar louco de estar ouvindo voz, de estar ouvindo alguma coisa, mas meu irmão, o próprio Espírito de Deus falou com Abraão, falando para ele sair daquele lugar, falando para ele sair do comodismo dele, falando para ele avançar para uma terra nova. Porque tem coisas que o Senhor vai fazer na tua vida, que o ambiente que você está, ele é tão pequeno, que o ambiente que você reside, quem sabe ele é tão, que ali o Senhor ele vai falar, vai ter que te tirar dali para te colocar em outro lugar para expandir. Aleluia. Porque Abraão ele não foi pai de 2 ou 3, ele foi pai de multidões. Agora já pensou se ele não tivesse dado crédito à voz do Senhor? E Abraão ele viveu na dependência de Deus, porque quem larga tudo e segue o Senhor, ele vive na dependência de Deus. Ele não sabia o que ele ia enfrentar pelo caminho. Ele não chegou e falou assim, não Senhor, peraí, deixa eu fazer um curso preparatório de teologia, é bom estudar. Senhor, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu dar a ração para os cachorros, deixa eu fazer tanta coisa que eu tenho que fazer, peraí, só um pouquinho, eu já estou indo já, deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu fazer isso, fazer aquilo. E o Senhor lá, você acha que o Senhor vai ficar te esperando? O Senhor não vai ficar te esperando a tua boa vontade. Sabe o que ele vai fazer? Ele levanta outro disposto e disponível. Sabe por que tem muitas pessoas pregando nas nações? E que quando nós olhamos na tela do celular nós falamos, uau, que top, que sensacional isso. Porque quem sabe essa pessoa teve a coragem que eu e que você não teve, de renunciar a algo que agora está sendo bom, está sendo prazeroso, mas algo que está sendo momentâneo. Sabe aquelas glórias que a gente já passou? Eu falei, não, isso aí eu já passei, é muito bom, é muito legal. E a gente fica abraçado nisso, nas nossas bênçãos que já passaram, quando o Senhor já está trazendo a nossa mente, trazendo a nossa memória, vislumbrando coisas sobrenaturais que Ele vai fazer lá na frente. Mas tudo isso é por dependência, irmãos. Ou você acha que quando Ele entregou o filho ali dele, o filho da promessa, você acha que Ele quis o único filho dele? Ele falou, não, mas se o Senhor está pedindo, é teu. E no último momento, quando foi para ceifar a vida dele, ali tinha um cordeiro, porque Deus sabia da dependência de Abraão e da fidelidade de Abraão. Não é só ser dependente, é ser fiel no processo. É ser fiel no processo para com Deus. Porque se Deus foi capaz de pedir para Abraão um filho, o que Ele não pode pedir para nós hoje? E ser fiel é a questão da garantia da palavra que Deus Ele é na nossa vida e que Ele vai fazer. Nós não podemos ter sombras de dúvidas, porque a dúvida ela anula tudo aquilo que Deus já falou ao nosso coração. Quando a incredulidade ela invade o nosso coração, irmãos, nós ficamos como quem fica em cima do muro. Nós não acreditamos mais nas promessas, na palavra do Senhor. E não pode ser assim. Se tem algum coração incrédulo aqui nesta noite, ele já caiu por terra, porque Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Se você crê na obra física do Senhor Jesus, você está disposto a ir para o céu. É isso que nós temos que acreditar. Moisés, ele como representante de Deus, aonde Deus escolhe Moisés para retirar aquele povo escolhido do Senhor do Egito. A comunidade israelita murmurava para com Deus no deserto. Em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 10 e 11, diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para que tirassem de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso? Que tens nós contra ti? E que tens tirado do Egito nós? O povo reclamava. O povo reclamava porque o processo é doloroso. O processo é duro. Quando Deus ele levanta Moisés para tirar aquele povo, era para ser um tempo curto. Era para ser algo assim, sabe? Um estralar de dedos. Coisa rápida. Acabou se tornando muitos anos. Porque a murmuração ela retém a bênção.
A murmuração retém a bênção que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, quanto mais você fica aí murmurando pelos cantos, Deus ele vai só retendo a bênção, retendo a bênção. E aquilo que era para ser seu já há muito tempo, está retido porque uma pessoa que só murmura, ninguém consegue ficar perto, meu irmão. E aquelas pessoas no Egito, elas começaram ali a murmurar contra Deus e contra Moisés, que era o líder. Só que aquelas pessoas estavam num processo de desintoxicação, glória a Deus, do Egito, saindo do Egito para uma nova terra. E o que aconteceu? O povo com fome, Deus mandava o maná. O sol quente, vinha a nuvem. Aí à noite tinha frio, vinha a coluna de fogo. Aí chegou o mar se abriu. Só que mesmo diante de tudo isso, as pessoas que estavam ali com eles reclamavam e murmuravam. Meu irmão, para de murmurar e de reclamar sobre aquilo que você depende de Deus, sobre as provisões que Deus manda ao seu favor. Muitas das vezes Deus está mandando nuvem de dia, você está reclamando. Deus está fazendo coluna de fogo à noite, você está reclamando. Deus está derramando maná do céu, você está reclamando. Deus está abrindo o mar na tua frente, você está reclamando. Assim você não consegue prosseguir para uma nova fase, para um novo nível. Porque Deus precisava trabalhar no coração daquelas pessoas, porque eles eram dependentes do Egito. Outra hora eles chegaram para Moisés e para Arão, eles falaram assim: olha, melhor era que nós tivéssemos ficado lá comendo cebola e batata, porque lá quem sabe a gente tem comida, teria um enterro digno. Lá a gente trabalhava, mas a gente comia, a gente bebia. Meu irmão, para de reclamar, porque quem está na dependência de Deus, está na dependência de Deus verdadeiramente. A provisão que o Senhor mandar, seja você quem for, abrace. Aleluia. Ou você acha que você vai estar lá no deserto e Deus vai mandar uma Coca-Cola gelada com limão e gelo para você? Meu Deus. Vai, meu irmão. É forte o mistério, se for tomar, me chama. Agora tem que ser zero, né, Renan? Não vai. Deus não vai mandar uma pizza de calabresa lá para você fazer no deserto. Ele não vai. Ele vai fazer você passar por um deserto para te espremer de um ponto tal que as coisas do mundo não achem mais nada dentro de você, para que você viva algo novo que Ele quer derramar sobre você. Aleluia. E isso é difícil, meus irmãos. Isso é difícil. E falando em deserto, a mesma mão que te abençoou com toda sorte de bênção é a mesma mão que te leva para o vale e a mesma mão que te leva para o deserto. Como assim? O Espírito estava sobre Ezequiel e a mão do Senhor levou Ezequiel lá no vale de Ossos Secos. Jesus, ele começou a trajetória dele. Ele não começou no altar. Ele não começou pregando para multidões. Ele começou no deserto, na dependência de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes aquilo que eu acho sobre o meu ministério está tudo errado, porque Deus, ele vai fazer tudo diferente na minha vida. Eu não vou começar do alto, eu vou começar de baixo. Ezequiel começou do vale, Jesus começou do deserto. Há processos na nossa vida que nós não temos como pular, como passar. Jesus, ele aprendeu ali ser cada vez mais dependente de Deus, e ele estava pleno, cheio do Espírito Santo. Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, e aí, quem sabe, agora eu vou começar meu ministério, agora eu vou pregar para as nações, agora eu vou ganhar multidões, agora, ei, Jesus, vamos dar uma passadinha ali no deserto. Vamos dar uma passadinha ali no deserto, porque no deserto não é lugar da sua morte. O deserto é lugar de intimidade e comunhão com o seu Deus. Aleluia. O deserto Deus não leva para te matar, mas leva para te levantar espiritualmente.
E quando você está no deserto, meu irmão, não adianta correr para A, correr para B, correr para apóstolo, correr para pastor, não adianta, porque o próprio Deus vai fechar as portas, porque é você e Deus. É Deus e você, e muitas das vezes Ele vai estar em silêncio, te moendo por dentro, te quebrando, tirando algumas coisas, te fortalecendo em espírito, para que quando você for levantado fora do deserto, você poder aguentar as tribulações e as coisas, as provações que virem diante de ti. Então não tem ninguém que seja capaz de tirar você desse deserto, só o próprio Deus. E aí nós temos que falar a palavra de Deus, temos que professar a palavra de Deus, temos que profetizar a palavra de Deus, porque Deus ele nos leva num certo ponto que não vai sobrar mais nada, só palavra. Aleluia. Deus ele vai levar num nível de aperto, num nível de proximidade, num nível que a gente vai estar fora do mundo, que vai sobrar só a palavra. E aí quando vier o inimigo, ele vai falar assim: e aí Jesus, você não pode transformar essa pedra em pão? Está escrito na palavra. Aí Jesus vai falar assim: também está escrito que nem só de pão viverá o... Você está entendendo a importância de ser dependente de Deus? Você está entendendo a importância de você ser uma pessoa que fala da palavra, sabe a palavra, prega a palavra, louva a palavra, adora a palavra de Deus? Porque vai ter um momento, um tempo na tua vida que não vai sobrar nada, só você e a palavra. E se você estiver cheio da palavra, você vai ser um bem-aventurado. Agora, se você estiver cheio de nada, você não vai ter nada para oferecer para ninguém. Deserto é lugar de palavra, deserto é lugar de profecia, deserto é lugar de intimidade, de comunhão com Deus. E quando surgir no seu deserto as provisões do Senhor, não reclama. Abraça a provisão que o Senhor está derramando sobre a tua vida. Porque o deserto ele não é um processo de morte, sim de intimidade e crescimento espiritual. E algum tempo nós iremos passar por um tempo espiritual de calamidade em nossa vida, de sequidão espiritual na nossa vida e em nosso ministério. E nesse tempo é só a palavra. É só dependência em Cristo Jesus. Nesse tempo é só intimidade com o Espírito Santo. Nesse tempo ninguém vai te entender. Você vai entrar no teu quarto, você vai fechar a tua porta e você vai orar a Deus e as lágrimas vão descer, porque Deus te entende. Aleluia. O profeta Elias, ele liberou uma profecia, aliás, de chuva, lá em 1 Reis, capítulo de número 17. E aí Deus escondeu Elias para um novo tempo. E eu acho interessante porque Elias ele vai para o ribeiro. Isso é ser dependente de Deus, porque Deus fala assim: olha, vai para o ribeiro de Querite, que lá eu já falei com os corvos que eles vão alimentar você. Só que, cara, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu achei loucura. Falei, da onde que Deus vai falar com o corvo? Que Deus pega e fala assim: ó, eu já ordenei aos corvos que te alimentem. Pode ir, Elias, para esse tempo. Lá você vai beber a água do ribeiro. E lá você vai ser alimentado por corvos. E Elias foi. E Elias ele chega no ribeiro de Querite. Agora imagina comigo o corvo vindo para entregar o pão e carne para Elias de manhã. Aí chega a noite, imagina o corvo vindo de novo entregar pão e carne para Elias à noite. O Deus que você serve, meu irmão, ele é poderoso, ele não é qualquer Deus não. Ele poderia levantar qualquer um naquela geração para sustentar Elias, mas ele levantou uma ave, aquilo que o olho humano nem pensou, nem imaginou. Ele vai e levanta. E ser dependente de Deus é isso, meu irmão. Quando Deus falar você vai, você vai, você fica. Não vai pela sua própria vontade, pelo seu próprio eu, pelo seu próprio achismo. Sabe por que tem muitos ministérios frustrados hoje na igreja?
Porque primeiro o eu, primeiro a vontade própria, primeiro os achismos, aí não dá certo, culpa a igreja, culpa os líderes, quando Deus não mandou você fazer nada disso que você está fazendo. E quem sabe se você tivesse ficado parado no teu canto, no tempo dele, no tempo de crescimento, quem sabe você estaria mais próspero hoje. Só faça aquilo que Deus mandar para você fazer. Só vá se Deus mandar. Só retroceda se Deus mandar você voltar. Porque isso aqui é muito sério. Isso aqui pode atingir toda uma geração. Pode levantar toda uma geração, só que também pode acabar com toda uma geração. Quando Elias profetizou que não haveria chuva por um determinado tempo, Deus escondeu ele, e Deus falou, agora vai para lá, e ele foi. Se você escutar nítido a voz do Espírito Santo falando para você fazer algo, vai lá e faça, meu irmão. Agora, se você não escutar, não faça aquilo que é da tua vontade, aquilo que é do teu eu, do teu ego, porque vai dar errado. Uma hora sempre acaba aparecendo. Porque é melhor sermos dependentes de Deus do que pelas nossas próprias vontades chegar em algum lugar e morrer lá, sem a vontade de Deus. Porque uma vez que eu estou na dependência de Deus, Ele me leva, Ele me traz, Ele me busca, Ele abre as portas, e quem faz é Deus, não é o homem. Quem manda é Deus, não é o homem. Se o homem está lá por vontade própria, ele não vai permanecer. E assim também foi na vida do profeta Elias. Quando acabou ali o riacho, quando se cessou ali os corvos de mandar pão, de mandar a carne, Deus ele havia falado com uma viúva lá em Sarepta. E lá em Sarepta estava aquela viúva. Ela iria sustentar o profeta. Agora olha que interessante, a viúva naqueles tempos não tinha recurso. A viúva no tempo do Antigo Testamento era uma pessoa que já não tinha marido, já não havia mais esperança, já não tinha mais trabalho, já não tinha mais as coisas em casa. Tanto é que essa viúva, quando o profeta chega até ela, ela fala assim, olha, eu só tenho um pouquinho de bolo aqui e um pouquinho de farinha aqui na botija, eu vou fazer aqui para o meu filho, eu vou pegar ali umas coisas, nós vamos comer e nós vamos morrer. Um pouquinho de azeite. Ela estava desesperançosa. Só que Deus já havia falado com ela e ela escuta a voz do Senhor. O profeta fala para ela fazer primeiro para ele. Aquilo ali é uma loucura. E aí ela vai, escuta a voz do profeta, escuta a voz do homem de Deus. E aí começa na casa dela superabundar a bênção do Senhor. Começa na casa dela superabundar as coisas que Deus já tinha preparado para ela. Então viver na dependência de Deus, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil vivermos na dependência de Deus. Quando você está aqui na igreja, verbalizando uma fé prática, é muito gostoso a gente falar, Senhor, eu quero viver na sua dependência. Só que quando a primeira circunstância adversa, ela chega na tua vida, ela chega na tua casa, você tem de fazer o quê? Retroceder, recuar. Você tem de parar, porque está tão apertado, está tão difícil, que você não quer mais ser dependente de Deus. Você prefere ser dependente do seu trabalho, você prefere ser dependente do seu dinheiro. E se Deus cortar tudo isso? Quem somos nós? Ninguém. Nada. Então viver na dependência de Deus é algo muito sério. E quando nós vivemos na dependência de Deus, nós esperamos que a provisão dele chegue na nossa vida. Nós esperamos que a provisão de Deus chegue na nossa vida. E muitas das vezes a provisão de Deus, ela não vai chegar instantaneamente igual o miojo que eu faço ali. Fala para esse irmão que está do seu lado assim, cutuca ele aí para ele acordar. Fala assim, a provisão de Deus. Fala para ele mais forte, a provisão de Deus não é como miojo, que você coloca em 3 minutos está pronto. Em alguns casos,
ela demora um pouco. E você tem que continuar firme e fiel. Aleluia. Porque a provisão de Deus na sua vida, ela chega quando a dependência no homem ela acaba. Isso aqui é bom. Porque muitas das vezes, principalmente em tempo de política, né? Algumas das vezes a gente tem tanta esperança de tantas pessoas. Olha pra mim aqui, ó. A gente tem tanta esperança na vida de tantas pessoas, em tantos homens, e a gente não tem esperança na palavra do Senhor e naquilo que Ele pode fazer na nossa vida, quando Ele já determinou há muito tempo atrás que nós seremos mais do que vencedores. E sabe quando que a provisão de Deus chega na tua vida? Quando a dependência no homem ela acaba. Porque nós somos falhos, irmãos. Tinha uma mulher na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, era assim que ela era conhecida. E sabe o que ela fez? 12 anos. 12 anos. Indo atrás de médico, gastando todos os recursos. Não estou inventando, está na Bíblia. E aí quando ela já não conseguiu fazer mais nada, irmão Santiago, já não havia mais solução em mais nada, ela tinha gastado todo o dinheiro dela, as soluções dela, ela procurou em tudo, a desesperança dela acabou. Sabe o que aconteceu? Lá vinha passando Jesus. E quando a esperança, quando a provisão de Deus chega na vida dela, quando a dependência do homem acaba, vem passando Jesus, depois de 12 anos ela naquela enfermidade. E aquela mulher, ela toca na orla de Jesus. E a palavra ela vai falar que ela foi curada na hora. Ela foi curada na hora. Então, meu irmão, tem muitas pessoas que eu vejo hoje, e às vezes eu estou lá na farmácia, e aí acontece que ali a gente fica vendo de tudo o que acontece. E muitas pessoas já estão ali desenganadas pelos médicos. Cara, é tanto remédio que tantas pessoas tomam ali ao ermo, assim, sabe? Muitas das vezes nem precisa mais, mas ela já está acostumada, já está, sabe, dopada pelos remédios. Porque quem sabe vai no médico, e a medicina dele tomar remédio para depressão, dele tomar remédio para ansiedade, dele tomar remédio para dor de cabeça, dele tomar remédio, mas até quando você vai ficar tomando remédio? Sendo que o remédio é Deus na nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo. Porque quem sabe uma hora ou outra eu estou com uma dor de cabeça, beleza, vou tomar um remédio aqui, um paracetamol, sei lá, alguma coisa. Agora, meu irmão, é coisa assim de 300, 400 reais, 500, 600, de medicação que você vê que a pessoa fica bobinha assim, ó. E muitas das vezes a pessoa está sã, mas ela já está tão acostumada naquele vício, naquele ciclo. E quando a dependência dela no homem chegar ao fim, a provisão de Deus vai chegar na vida dela. Então, irmão, nós vemos ali que muitas das vezes nós somos dependentes, só que dependente do homem. Nós somos dependentes, só que dependente do homem. Eu não estou falando aqui contra a medicina, contra, sabe, os advogados, contra tudo, não. Eu estou falando que muitas das vezes você tem que ter o discernimento que aquilo que você está fazendo não está sendo bom para você. Aquilo que quem sabe o homem falou para você fazer, você tem que entregar nas mãos do Senhor, deixá-la na mão dele até se cumprir a vontade dele. Porque não foi uma vez, não foi duas vezes que alguém subiu aqui nesse altar e falou assim: olha, eu tomava tantos remédios para dormir, eu tomava tantos remédios para depressão, eu tomava tanto remédio para tanta coisa. Quem sabe um dia eu decidi, acordei e falei: Senhor, a minha dependência está em Ti, a minha vida está em Ti, eu Te sirvo, eu vou na Tua casa, eu vou pegar esses medicamentos pela fé, vou jogar no ralo do banheiro, e hoje eu estou curada pelo nome de Jesus, hoje eu estou sarado pelo nome de Jesus. E aí vai acontecer o milagre. Isso é a ativação da tua fé, meu irmão. Agora, o que você não pode fazer é entrar num vício constante até você morrer, tomar remédio. E remédio forte.
Tem pessoas aqui no nosso meio que faz isso. Agora tem pessoas aqui de já quase 90 anos que não tomam um remédio sequer. Nem para pressão, nem para artrite, nem para artrose, nem para nada do que eu for falar aqui. Porque já entendeu. Nós somos bons para sermos dependentes daquilo que o outro fala ao nosso respeito. Só que não somos bons o suficiente para quando o Senhor falar: ei filho, sai da tua terra agora, sai do meio da tua família agora, sai daí agora, vai para um ribeiro que eu vou te sustentar lá com corvos. Agora, se o seu patrão chegar para você hoje e falar: ei, sai aí desse lugar onde você está, eu vou te designar lá para o outro lugar, você vai na mesma hora. Quem sabe falando para você fazer algo que você não concorda, alguma coisa que não professa a sua fé. Nós temos que ser dependentes de Deus, meus irmãos. Antigamente eu estava num trabalho, e nesse trabalho eu era responsável por pegar as assinaturas. A gente fazia as limpezas das escolas estaduais em Campo Grande. Eram 84 órgãos estaduais aqui em Campo Grande. E aí a gente fazia a limpeza e manutenção das escolas. Ar-condicionado, grade, corte de grama, poda de árvore, tudo que tinha na escola. E aí, o meu encarregado, ele sabia que eu era cristão. E ele deixava o papel de ir na diretoria para falar com o diretor comigo. E aí muitas das vezes, na correria ali, é muita escola, é muito órgão para você fazer, muito órgão estadual. 84 para você entregar em um mês é uma